Afinal de contas, por que o Sasuke nunca usou seu Rinnegan de forma completa, usando os outros caminhos, por exemplo? Ou então porque ele deixou de usar algumas habilidades em Boruto que ele usava na guerra? Será que ele realmente foi nerfado? É realmente culpa do roteiro? Bom, esse vídeo é a parte 2, onde eu explico o real nível de poder da dupla Naruto e Sasuke quando adultos em Boruto, explicando quais são exatamente os poderes que eles perderam depois da Quarta Guerra e o motivo de não usarem algumas habilidades em Boruto. O primeiro vídeo foi sobre o Naruto e ele tá bem completo, inclusive muita coisa que eu explico nele já responde diversas dúvidas relacionadas ao próprio Sasuke, como os selos do Sol e da Lua e o chakra do Hagoromo. Por isso que hoje vão ter certos tópicos que eu vou dar apenas uma resumida, já que eu já expliquei no meu primeiro vídeo. Mas não se preocupa, você pode assistir esse vídeo aqui tranquilo e depois dele assista ao do Naruto. Eu vou deixar esse vídeo nos cards e na descrição, e além dele complementar esse vídeo de hoje, ainda vai explicar sobre o Naruto e os seus poderes. E continuando aqui, Sasuke recebeu 2 grandes poderes durante o arco da guerra, já na sua parte final, sendo o primeiro o Rinnegan, que é confirmado pelo quarto Databook como sendo algo concedido diretamente pelo próprio Hagoromo, e o segundo foi a metade do chakra do sábio dos 6 caminhos junto do selo da lua, o poder dos 6 caminhos que foi necessário para selar a Kaguya junto do selo do sol do Naruto. Quando a Kaguya renasceu, ela consegue notar uma quantidade absurda de chakra concentrado na palma da mão tanto do Sasuke quanto do Naruto, e graças ao poder do Rikudo, o chakra dele, Sasuke conseguia, por exemplo, utilizar o Chidori escuro, que fica nessa cor justamente por conta da influência desse chakra, tanto que no momento que ele usa esse Chidori, ele diz que iria usar o poder do Rikudo, e aí tem um destaque justamente na sua mão que continha o selo da lua e a concentração de chakra que a Kaguya tinha visto nessa mesma mão, com o Chidori sendo ativado logo em seguida, e a prova que esses poderes realmente representavam praticamente todo o chakra do Hagoromo é confirmado pelo próprio sábio dos 6 caminhos, onde ele diz que não conseguiria executar a técnica necessária para conseguir trazer o time 7 de volta da dimensão da Kaguya, pois isso iria exigir uma grande quantidade de chakra que naquele momento o Hagoromo não possuía, pois de acordo com ele mesmo já tinha cedido. E cedido para quem? Para Naruto e Sasuke. E logo depois que a Kaguya é selada, esses selos imediatamente retornam para as mãos do Hagoromo, que a partir daquele momento começa a executar os preparativos para trazer o time 7 de volta, justamente porque ele tinha recuperado a maior parte do seu chakra que ele tinha emprestado para o Naruto e para o Sasuke, invocando então os outros Kages do mundo puro para ajudá-lo a convocar o time 7 da dimensão da Kaguya. E a prova final que o Sasuke realmente estava bufado com esse poder e que ele perdeu é que depois de perder o selo e o chakra do Hagoromo, Sasuke volta a usar o Chidori com a cor normal, sem ser escuro. Isso porque ele não tinha mais o poder do Rikudo como antes. O Chidori final que ele usa contra o Naruto é um Chidori de Kagutsushi e não um Chidori com o poder do Rikudo. Isso tudo eu já expliquei no meu outro vídeo, mas eu precisei repetir aqui por razões óbvias. Mas já tendo explicado a parte do chakra do Hagoromo que o Sasuke recebeu e acabou perdendo como Naruto, vamos partir para a parte que todo mundo quer saber, que é o Rinnegan. Bom, basicamente até hoje o Sasuke só utilizou 2 caminhos do Rinnegan, sendo o caminho Deva e o caminho Preta. Com o caminho Deva, Sasuke conseguiu utilizar o Shibaku Tensei e até mesmo a atração celestial. Já com o caminho Preta ele conseguia absorver o chakra. O Rinnegan do Sasuke também tinha uma característica especial que o diferenciava de todos os outros, sendo então o fato de que com o Rinnegan ele também podia usar as habilidades do seu Mangekyo Sharingan, inclusive tendo Tomoji no seu Rinnegan, sendo então uma característica única. Apesar disso, a realidade é que muita gente acha erroneamente que o Rinnegan do Sasuke é supremo, como sendo melhor do que os outros, sendo que não, ele não é, pelo menos nunca foi chamado assim. De fato, ele recebeu esse olho do próprio Hagoromo, mas como foi mostrado na obra, a maior diferença do Rinnegan do Sasuke é ter a capacidade de usar as técnicas do Mangekyo, assim como os outros ele pode usar pelo menos alguns dos caminhos do Rinnegan, e assim como o do Madara, o seu Rinnegan tem uma habilidade exclusiva, o Minato Jikara. No caso do Madara é o Limbo. Em Sasuke Shinden, a novel de 2015, o Rinnegan do Sasuke é descrito como um olho supremo, mas isso não é específico do Sasuke, e sim a forma como a novel descreveu esse poder, lembrando que as novels têm uma forma de linguagem muito específica, sendo bem mais exagerada para dar ênfase em algumas situações, tanto que no próprio terceiro Databook, o Rinnegan do Nagato já era descrito como um olho supremo. Então, em resumo, o Rinnegan
é chamado de Olho Supremo por ser o principal dos 3 grandes doujutsus, sendo destacado isso no próprio databook. E o Rinnegan do Sasuke não seria supremo no sentido de ser melhor que os outros, mas de fato o Rinnegan dele era especial, mas não por ser melhor, e sim porque tinha esse recurso a mais que o permitia usar as habilidades do Mangekyo Sharingan por cima dele. Mas então por que o Sasuke nunca mais usou outras técnicas do Rinnegan, e por que ele parece limitado quando o assunto é esse doujutsu, sempre usando na maioria das vezes o Amenotô de cara? E antes de partir para essa resposta, a gente precisa destacar uma coisa bem importante. De fato, no mangá é deixado claro que quem possui o Rinnegan pode usar todos os caminhos, ou seja, teoricamente todos eles teriam acesso a todos os caminhos, apesar de que alguns fãs teorizam que nem todos possuem. Mas não é o que parece, realmente fica subentendido que qualquer um que possua o Rinnegan possa usar qualquer caminho. Só que alguns não usam por conta de alguns fatores externos, como o caso do Sasuke, que eu vou explicar daqui a pouco, e outros não usam simplesmente porque não quer. Um bom exemplo é o caso do Madara. O olho dele ficou por muito tempo com o Nagato, sendo que o olho não era do Nagato e sim do Madara, e mesmo assim o Nagato usou todos os caminhos do Rinnegan, sendo que quando o Madara recuperou o Rinnegan, a gente nunca viu o Madara usando muitos dos caminhos do Rinnegan, sendo que esse olho dele, originalmente, quando estava com outro dono, com um dono que não era o original, usou esses caminhos, mostrou a capacidade de usar, e a gente sabe que quando o Rinnegan tá no dono original, ambos os olhos, ele é muito mais poderoso, o verdadeiro poder dele é realmente despertado, e o Obito afirma isso no mangá. Então sim, teoricamente, o Madara poderia usar todos os caminhos do Rinnegan que ele quisesse, só que ele nunca quis usar. Então esse é um ponto bem importante, porque estamos falando do Madara, o cara que conseguiu simplesmente sair do controle do Edo Tensei e que conseguiu despertar o Rinnegan após anos antes da sua morte. O próprio Madara mostra muito conhecimento do Rinnegan quando ele está conversando com o Obito, e já tinha sido estabelecido que em algum momento o Madara seria revivido graças ao Rin Tensei, ou seja, não é como se o Madara não conhecesse o Rinnegan. No fim, cada usuário escolhe como vai utilizar o Rinnegan, ou então acaba não usando algumas capacidades simplesmente por conta de fatores externos. O próprio Momoshiki não usou todos os caminhos do Rinnegan, a gente já viu ele usando o caminho Deva, o caminho Preta, caminho exterior. Na novel do filme ele também usa o caminho humano, então a gente viu que nem Momoshiki, que é um Otsutsuki e possuía o Rinnegan, usou todos os caminhos, vai de cada usuário. Mas no caso específico do Sasuke, por que ele não usa os outros caminhos? Bom, a resposta é extremamente simples e direta, sendo explicado pelo próprio Sasuke em diversas ocasiões, e a maior parte dos fãs simplesmente deixou passar, e seria então o chakra. Sim, eu sei, pode parecer que é mentira, ou um exagero, ou decepcionante, mas não é, e eu vou mostrar. No Gaiden, que foi escrito e desenhado pelo criador de Naruto, Kishimoto, o Sasuke revela sobre as limitações dos seus poderes oculares, e lá ele diz que as investigações constantes nas dimensões da Kaguya consumia muito do seu próprio chakra, e isso afetava diretamente os seus poderes oculares, tanto que os Tomoe do seu Rinnegan sumiam, ficando apenas um Rinnegan da mesma aparência dos demais, e o Mangekyo do Sasuke também regredia, voltando a um Sharingan padrão de 3 Tomoe. O Sasuke sequer podia usar um simples Susanoo nesse estado, tanto que nessa situação onde ele explica sobre os seus olhos e diz que os seus poderes oculares finalmente voltaram, a gente vê o Sharingan evoluindo para o Mangekyo e o Rinnegan recuperando os Tomoe novamente, com aí sim o Susanoo do Sasuke sendo ativado, apenas quando seus poderes oculares retornaram, tanto que pouco tempo antes, na luta dele contra o Shin, ele nem usa o Susanoo e o seu Rinnegan tá sem Tomoe, mostrando que os seus poderes oculares ainda estavam enfraquecidos. Tem até um momento onde a Sarada é atacada e ele a protege com o próprio corpo, sendo que em condições normais ele poderia simplesmente usar o Susanoo, pelo menos uma parte dele para protegê-la, e nessa mesma luta, a Sarada se impressiona com o poder do Sasuke, o seu pai, e o próprio Naruto diz que ele era capaz de muito mais do que aquilo, deixando claro que o Sasuke não estava no seu máximo ali. Dessa forma, se o Sasuke usa muito chakra, os seus poderes oculares enfraquecem, o impossibilitando de usar até Susanoo, que nesse nível do Sasuke é algo padrão para ele. A única habilidade mais avançada que o Sasuke usa nessa luta é o Amenotô de cara, que é uma técnica que o Sasuke consegue utilizar com uma frequência até bem grande, e mesmo com o Rinnegan enfraquecido sem os Tomoe como ele usou na luta contra o Shin, isso fica bem óbvio. Fora que essa luta foi poucos momentos antes dele recuperar os poderes oculares, ou seja, ele já devia estar recuperando aos poucos seus poderes e chakra. No anime de Boruto eles dão ainda mais destaque para isso, mostrando o Sasuke extremamente
extremamente exausto após abrir um portal de espaço-tempo, com seus 2 olhos regredindo e esgotando completamente, mostrando que abrir esses portais, como o próprio Sasuke admitiu ao investigar as dimensões da Kaguya, consome muito, mas muito chakra dele, o que explicaria o Sasuke nunca abusar nas lutas. E calma, que não para por aí, ainda tem mais provas. O Sasuke de Boruto, adulto, é um personagem que está em busca dos vestígios da Kaguya há anos, constantemente usando esses portais de espaço-tempo para investigar, com medo de uma ameaça maior chegar um dia. Ele inclusive revela isso pro Naruto e pros outros Kages, ou seja, ele tá sempre gastando uma quantidade de chakra absurda, e isso o afeta nas lutas. E não sou eu que tô falando isso, mas o próprio Sasuke, que confirma que esses portais gastam muito chakra, e podemos pegar exemplos nas próprias lutas dele em Boruto. Quando ele luta contra o Kinshiki na dimensão de gelo da Kaguya, ele chegou lá, obviamente, com um portal de espaço-tempo. Já no final, antes dele fugir, o Sasuke quase cai no chão de fraqueza, já que ele tava ficando sem chakra. É nítido ele balançando de cansaço, e ele mesmo admite que se aquela luta se arrastasse, ele estaria em desvantagem, mas não é só porque tinham 2 oponentes, e sim porque ele já tinha gasto muito chakra só para chegar ali naquela dimensão, e se gastasse o pouco que restou em combate, não poderia fugir e voltar para casa. Porém, o Sasuke imediatamente recua abrindo um outro portal. Ou seja, além do Sasuke ser um cara que na sua fase adulta constantemente está com pouco chakra por conta das suas viagens interdimensionais, como confirmado por ele, o Sasuke também pensa bastante na quantidade de chakra que ele vai gastar durante as lutas. Você duvida? Bom, então vamos para mais uma prova. Na luta contra o Jigen, o próprio Sasuke admite que precisava parar de desperdiçar chakra, pois senão ele não conseguiria abrir um novo portal de espaço-tempo para voltar para casa, mesmo ele estando numa situação onde já estava praticamente derrotado pelo Jigen, deixando claro para qualquer um que o Sasuke jamais vai gastar chakra à toa com habilidades do Rinnegan, por exemplo, a rodo, nessas lutas contra inimigos desse nível, pois além dele naturalmente nessa fase já não ter muito chakra normalmente, por conta das viagens, ele ainda sempre precisa guardar um pouco para voltar para casa, fora que ele diz que precisava parar de desperdiçar chakra logo depois de usar um simples Amaterasu. Isso já o preocupou. Imagina uma técnica do Rinnegan que gasta bem mais chakra. Mesmo assim, se engana quem acha que ele não passa do ponto às vezes e não usa poderes do Rinnegan. Na luta contra o Momoshiki, ele usa um Shibaku Tensei, uma técnica que exige uma grande quantidade de chakra, mas ele não abusa disso, pois se ele se esgotasse, não conseguiriam voltar para Konoha e sair daquela dimensão. Isso porque ele já tinha aberto um portal para essa dimensão só para resgatar o Naruto, levando todos os Kages mais o próprio Boruto. Sendo que o próprio Sasuke disse que tinha um limite de pessoas que ele podia levar nos portais, ou seja, ele gastou mais chakra do que o normal só para ir até a dimensão do Momoshiki, e ainda assim usou Shibaku Tensei e Susanoo. Se ele passasse mais do ponto, seus poderes oculares iriam enfraquecer como no Gaiden, e eles ficariam presos naquela dimensão, não podendo nem fugir se necessário. Lembrando que na luta contra o Jigen, além do Sasuke estar poupando chakra para retornar para casa, como o próprio Sasuke admitiu, ele já tinha aberto um portal de espaço-tempo pouco tempo antes para chegar ali, então já não estava com tanto chakra sobrando. Se você pegar todas as grandes lutas dele em Boruto, contra Momoshiki, Jigen e Ishiki, ele sempre usa pelo menos um portal antes das lutas, e na maioria delas mais um para voltar. Para vocês terem uma noção, na luta contra o Ishiki ele nem usa o Susanoo, mano, que é uma técnica padrão base pro Sasuke nesse nível, considerando que na luta anterior o Ishiki, ainda quando parasitava o Jigen, destruiu facilmente o Susanoo. Esse pode ter sido o motivo pro Sasuke não ter usado essa técnica. Ou seja, mais uma vez o Sasuke simplesmente poupando chakra com coisas que ele sabe que não vai funcionar, ou que tem poucas chances. E isso com o Susanoo, uma técnica que ele domina totalmente. Mas também existe outro fator que foi estabelecido em Naruto, onde o Obito diz que o verdadeiro poder do Rinnegan só é despertado quando se tem os 2 olhos no seu dono original. Tanto que com o Rinnegan, Madara usava um limbo, e com os 2 passou a usar 4 sombras. Então nada garante que o Sasuke não poderia usar bem mais do seu potencial do seu olho se não tivesse 2 Rinnegans. E essa lógica sempre foi aplicada desde o Mangekyo Sharingan, onde era necessário 2 olhos para despertar o Susanoo. Por isso que o Obito nunca despertou. Uma vez despertado, o Susanoo poderia ser usado até sem olhos, como foi o caso do Madara, ou quase cego, como foi o caso do Itachi, sendo que eles já tinham despertado o Susanoo antes. No OVA 2 Uchihas, lançados para o jogo Naruto Storm Revolution, vimos o Shisui usar o Susanoo com apenas um olho, mas existem 2 fatores aqui. O primeiro é que o Shisui poderia ter despertado esse Susanoo bem antes, até porque ele despertou o Mangekyo Sharingan bem novo. E o segundo é que, querendo ou não, é um OVA, não tem no mangá que nessas horas tem que ser priorizado por ser a obra original, mas mesmo assim,
com certeza o Shisui já tinha despertado antes, então a regra continua, podendo se aplicar ao Sasuke. Fora que o próprio Sasuke pode ter escolhido não usar certas técnicas por simplesmente não combinar com o seu estilo de luta, então de nada adiantaria ele gastar uma quantidade enorme de chakra que ele não tem para usar, por exemplo, o caminho Asura. Não vejo combinando muito com ele, nem o próprio Madara usou todos os caminhos do Rinnegan, então isso não é algo de outro mundo. A real é que cada usuário, mesmo que possa usar todos os caminhos, escolhem como usar o Rinnegan e adaptá-lo da melhor forma ao seu próprio estilo de luta e características, porque de fato é confirmado no mangá que quem possui Rinnegan tem acesso aos 6 caminhos, apesar de algumas pessoas, como eu falei antes, teorizarem que cada Rinnegan tem um caminho, mas eu duvido muito, simplesmente porque não faz sentido, como foi o caso do Rinnegan do Nagato e do Madara que eu comentei anteriormente. E no caso, por exemplo, do Nagato não poder usar o Limbo, é bem óbvio, ele não era o dono original e essa era uma habilidade exclusiva do Madara com o Rinnegan. Então a resposta mais coerente é realmente a escolha do personagem, e como vimos no caso do Sasuke, é chakra, mesmo assim ele ainda usa alguns caminhos como o Deva, mesmo em Boruto, além também de ter o asterisco de que o verdadeiro poder do olho só seria despertado com 2 olhos, então essa é uma regra que pode ser levada em consideração. Então, para resumir, é por isso que o Sasuke em Boruto não usa 9 Shibakus Tensei de uma vez, ou aquele genjutsu absurdo que ele usou na guerra. Ele já não tem tanto chakra e quando usa algum caminho é apenas um Shibaku Tensei e pronto. Fora que os inimigos estão cada vez mais fortes, e no caso do Shibaku Tensei que ele usou no Momoshiki, ele acabou gastando chakra à toa porque o Momo saiu de lá facilmente. A flecha de Indra ele também nunca mais usou, pois ele precisou do chakra das 9 bijus como combustível, usando o Susanoo como recipiente desse chakra que ele pegou das bijus. De forma resumida, Sasuke ainda mantém o Rinnegan em Boruto pelo menos até o capítulo 53, podendo usar pelo menos até essa parte o Susanoo perfeito, o Minato de Kara, a habilidade especial do seu Rinnegan, que os Otsutsukis odeiam, alguns caminhos do Rinnegan, como o caminho Deva, a manipulação das forças de atração e repulsão, onde ele pode usar o Shibaku Tensei, por exemplo, caminho Preta, portais de espaço-tempo, além de todas as habilidades do seu próprio Mangekyo Sharingan e uma experiência de combate enorme que veio com a idade, sendo esse o Sasuke de Boruto, pelo menos no início. A real é que tem muita coisa do Rinnegan que nunca foi explorado, isso com qualquer personagem. É dito, por exemplo, que com o Rinnegan você pode usar e aprender qualquer técnica, qualquer jutsu, mas pouco vemos isso sendo explorado completamente. Com o Rinnegan você pode dominar todos os elementos e o Sasuke os domina, inclusive usando o estilo gelo nas novels de 2 maneiras, onde ele diz que juntou o estilo vento com o água, criando um estilo gelo bem inferior ao original, com o Kekkei, de acordo com ele, ou seja, era uma imitação, não era uma Kekkei, e a outra maneira foi solidificando o chakra, estilo água, ao reduzir o nível de agitação das moléculas, criando então gelo. E apesar de nunca ter sido confirmada a influência do Rinnegan aqui, eu acredito fortemente, e é uma opinião minha, que o Sasuke só conseguiu fazer isso graças à capacidade do Rinnegan de proporcionar ao usuário o aprendizado e o uso de qualquer técnica, assim como o seu funcionamento, como ele funciona. Fora que graças ao Dojutsu, o Sasuke domina todos os elementos básicos, então também pode ter contribuído, mas é só uma teoria minha. Mas então galera, basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, isso ajuda muito. Esse vídeo aqui deu um trabalhão pra fazer, não só esse, mas o primeiro vídeo sobre o Naruto, então deixa o like e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito, é a maior recompensa que vocês podem dar, e aí eu vou saber que vocês estão gostando e posso continuar fazendo esse tipo de vídeo. Óbvio que vocês podem deixar sugestões aí de vídeos e temas também que vocês querem ver aqui no canal nesse formato, explicando alguma coisa da obra ou então alguma outra sugestão, algum outro tema, podem deixar aí nos comentários que eu vou ver. Não se esqueçam de assistir a primeira parte desse vídeo aqui, que seria um vídeo só, mas aí eu resolvi dividir em 2, ficaria melhor. Então assista ao vídeo sobre o Naruto, vou deixar aqui nos cards agora e também vou deixar aí na descrição do vídeo. É isso, até uma próxima, falou!